Oi, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem aí nessa quarentena. Bom, eu sou Felipe, eu sou mestre em História e sou historiador, defendi o meu mestrado agora. Eu atuo sobretudo com temas da história da escravidão, história do direito, pensando a partir dos processos judiciais e das petições e mesmo das doutrinas, como escravizados e alforriados lutavam para ter sua liberdade, e como os senhores também acabavam lutando para reescravizar os seus ex-escravos, anular alforrias, e como também a partir das dívidas contraídas e depois pedidas na justiça, essas populações tinham possibilidades e mobilidades sociais. É um pouco essa temática que eu venho atuando desde a minha iniciação científica. Eu quero agradecer aqui ao convite da Nota de Rodapé e hoje eu vou falar sobre 4 livros que eu acho interessantes e importantes para a gente ler aí nessa quarentena. O primeiro deles foi um dos primeiros livros que eu li quando eu iniciei em 2013 a pesquisar a temática da escravidão e a justiça, que foi o livro da Keila Grimber, Liberata, que é um livro da iniciação científica dela, que depois virou monografia, e que eu considero super interessante pela leveza do tema, como ela trata, como há uma narrativa. É um livro que mesmo quem não é da academia, quem não trabalha com história especificamente, consegue entender plenamente tudo o que ela diz. A Liberata é uma escrava que é comprada aos 10 anos por um senhor, e depois de um tempo ela acaba sendo a manceba do senhor, né, vivendo o amancebamento. Enfim, depois ela se casa, tem filhos, tem filho inclusive com o próprio senhor, e a partir disso ela vai cobrar sua liberdade na justiça. Se ela consegue ou não, eu acho que vale a pena ler o livro para entender um pouco as relações que estavam em jogo no Brasil no século XIX e como a autora trabalha com ações de liberdade que eram processos judiciais em que escravos pediam sua liberdade por meio da justiça. Então a autora vai discutir aí o papel do direito e, no caso do século XIX, do Estado Imperial na intervenção ou não da relação senhor e escravo. É um tema super interessante, e principalmente porque a autora se insere num debate historiográfico que vem há um bom tempo, mas que tem uma virada aí em 1980, que é o momento em que os historiadores começam a olhar para os escravizados e libertos, e mesmo os homens pobres e livres, como atores sociais, sujeitos históricos, e enfocando então, por exemplo, no caso dela, como a Liberata, uma escrava, tem a iniciativa de iniciar um processo contra o seu senhor, com a ajuda de um curador. Esse é o primeiro livro que eu gostaria de sugerir. E como segundo livro, eu gostaria de sugerir o livro da Fernanda Pinheiro, Em Defesa da Liberdade, que é de 2018, resultado da tese de doutoramento da autora. Um pouco próximo ao primeiro que eu sugeri, que fala de também ações de liberdade. O livro da Fernanda Pinheiro trabalha com ações de liberdade, ações de reescravização, ações de manutenção de liberdade, que são coisas diferentes. Então, por exemplo, ações de liberdade são processos em que o escravo inicia. Ações de manutenção de liberdade é quando um liberto se sente ameaçado e pede para a justiça manter a sua liberdade. E ação de reescravização, que é quando um senhor pede para uma alforria ser anulada ou para algum trato de liberdade para um ex-escravo voltar a ser o seu escravo. A autora analisa isso durante todo o século XVIII, o início do XIX, que vai de 1720 a 1819, para Mariana e Lisboa, de forma comparativa. É um livro que tem uma documentação de fôlego, e a despeito do tema parecer um pouco complicado, à medida em que a autora trabalha, então, com questões de, por exemplo, como as argumentações são feitas, quais são as estratégias jurídicas feitas nos processos, como os procuradores, os advogados vão atuar aí argumentando em favor dos senhores ou dos escravos, como cada tipo de processual é utilizado a depender do caso. A narrativa é muito boa, muito fácil, muito tranquila de se ler, porque a autora vai contando vários relatos a partir desses processos, vai construindo cada história. Em alguns momentos dá a impressão de que você está lendo um romance até, porque é muito claro, é uma história muito bem narrada, são várias histórias muito bem narradas,
E a autora também discute e questiona, na verdade, algumas categorias mais fechadas, então, por exemplo, de escravo e liberto. A partir da documentação e dos relatos, da sua análise, ela vai discutir como, para além do ser escravo ou ser liberto, muitas vezes o escravo ele tinha condições próximas ou vivia em proximidade da liberdade, e como libertos podiam estar próximo da escravidão. E na verdade, como escravidão e liberdade tinham linhas mais tênues e difíceis de serem separadas do ponto de vista social. A autora analisa também, então, defende, portanto, como escravos tiveram força também para questionar a sua liberdade, mas também como muitos deles foram vítimas da reescravização no Brasil ao longo do século XVIII. É um livro que se insere também dentro dessa perspectiva da agência histórica de escravizados, e eu acho muito importante e interessante a gente conhecer essas outras histórias para além das histórias oficiais, digamos assim. Bom, gente, como terceiro livro, mudando só um pouquinho a temática, eu gostaria de sugerir Imprensa e Escravidão, do Alain Youssef, de 2016, resultado da dissertação de mestrado do autor. É um livro muito interessante, porque ele muda um pouco a perspectiva, mesmo dentro da linha dos dois primeiros livros que eu trouxe, porque ele parte de uma ideia, de uma história que eu poderia dizer um pouco mais global, pensando estrutura histórica e a atuação social dos indivíduos. E ele vai discutir temas ainda muito caros à historiografia, que é a primeira lei do fim do tráfico negreiro, de 1831, a atuação dos abolicionistas, a agência escrava, a pressão inglesa para o fim ou não do tráfico negreiro e mesmo para a abolição, que são temas ainda muito complexos dentro da historiografia brasileira, ainda um pouco polarizados, eu diria. O autor discute dentro dessa temática a imprensa, e ele demonstra, e na minha opinião de forma brilhante, como, diferentemente do que se acreditava, em que a imprensa pouco ou nada discutia sobre a escravidão e fim do tráfico, ele demonstra como a imprensa, a partir de jornais e panfletos, não só discutia, mas como foi palco político para que algumas proposições e projetos políticos para o fim ou não da escravidão, para o fim ou não do tráfico negreiro, fossem colocados em pautas. E como a partir da imprensa, algumas dessas temáticas depois iam para o parlamento, para as assembleias constituintes, para serem discutidas. Eu acho um livro muito interessante e importante, e eu sugiro ele, sobretudo, porque nos faz refletir sobre o papel da imprensa enquanto agente político, né? Enquanto a imprensa, e claro que por gente por trás dessa imprensa, como papel político, palco político que não é atual, né? É uma coisa que vem já desde o século XIX, e eu acho que ainda que com outras perspectivas, né? Obviamente, com outros pensamentos históricos. Bom, gente, como quarto e último livro, eu gostaria de sugerir um livro de história, mas não de historiografia. É uma autobiografia. Cada vez mais eu tenho tentado ler autoras e autoras negras, né? A gente sabe dos problemas do racismo estrutural no Brasil e no mundo. Então eu tenho cada vez mais buscado esse outro tipo de literatura que muitas vezes a academia não nos traz por conta do racismo estrutural. E eu queria sugerir aqui o livro da Maya Angelou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Esse aqui tem um prefácio da Oprah Winfrey e da Djamila Ribeiro. É uma autobiografia de uma mulher negra que nasce nos Estados Unidos no período da segregação racial. Então o livro vai discutir aí dela enquanto negra o racismo, e enquanto mulher o machismo. O livro tem um relato de uma violência sexual, então já estou avisando aqui, sem muitos spoilers, mas avisando para quem não sabe lidar um pouco com isso, né? Nem todo mundo tem psicológico suficiente para lidar um pouco com essa leitura, e é muito sofrido o relato que ela faz. E a Angela May, ela escreve também alguns poemas que eu acho super interessante. Um dos poemas que eu mais gosto dela, inclusive, diz eu sou a esperança dos escravizados, né? O poema foi traduzido como Ainda Assim Eu Me Levanto, e vale super a pena pesquisar, ler sobre a história dessa mulher,
que foi super engajada e tem uma literatura brilhante. É isso, eu gostaria de agradecer. Se inscreva no canal, dá o like, compartilhe e comente aí o que você gostou, beleza? Falou, tchau, tchau.